como ilegal se tiver nela quesitos subjetivos. O que eu digo, professor? Gente, essa informação, ela condiz com a verdade. O psicotécnico pode reprovar? Pode. Porque ele pode ser um critério avaliador da sua aptidão, o quê? Mental. Desde que o psicotécnico traga consigo critérios objetivos de avaliação, para que não lese o princípio da isonomia. Então, de novo, ele pode, sim, reprovar? Pode. Desde que os critérios adotados para avaliar a aptidão psicológica sejam critérios objetivos, para que não lese o princípio do quê? Da isonomia. Tranquilos? Vou mais. No dia da minha investidura, no dia da minha posse, a administração pública vai exigir de mim também uma declaração de bens e valores. Para evitar, no futuro, atos de improbidade o quê? Administrativa. Então, ele exige lá no ato da posse a minha declaração de bens e valores. Fora isso, vou ter que assinar uma outra declaração. Uma declaração de acumulação de cargos o quê? Públicos. Se eu acumulo ou não outro cargo o quê? Público. Então, vejamos. De forma geral, nós vimos sinteticamente aqui alguns requisitos para eu ser investido em cargo o quê? Público. Portanto, diante desta informação, eu quero retomar o artigo 2º da Lei 8.112/90, que é o conceito. O artigo 2º diz: servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Nós aprendemos na aula de hoje que o modo de investidura, que os requisitos de investidura serão os requisitos previstos onde? Na lei. Neste caso, em comento, na Lei 8.112/90. Mas o aluno diz: professor, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Surge um único probleminha. Eu não sei definir o que é cargo público. Vou melhorar. Eu costumo misturar cargo público com emprego público com função pública. Haja vista que eu não tenho muita afinidade com a matéria direito administrativo. Gente, cargo público. Quem vai ocupá-lo? Servidor ou empregado público? Quem vai ocupá-lo é o servidor público. É emprego público. Quem é que vai ocupá-lo? O empregado público. Aí o aluno diz: tudo bem, cargo e emprego eu consigo diferenciar. Mas e cargo com função? Simples. Se eu fosse para vocês fazer um conceito basilar, simplório, eu diria para vocês que o posto de trabalho é o cargo público. Eu diria para vocês que as minhas atribuições são as funções o quê? Públicas. Em outras palavras, mais simples ainda, para que vocês entendam, alunos. Eu diria para vocês que o que eu faço é função pública. E onde eu faço, cargo o quê? Público. Aí o aluno diz: então agora vamos sair de um conceito simplório e vamos para um conceito legalista acerca de cargo público. A Lei 8.112/90, no seu artigo 3º, traz consigo um conceito acerca de cargo público, senhoras e senhores. Aí vocês vão me arguir o seguinte: o que a lei disserta acerca de cargos públicos? Ela diz que cargos públicos é o conjunto de atribuições. Ela diz que o cargo público é um conjunto de responsabilidades. Ela diz que os cargos públicos têm que ter denominação própria. Ela diz que os cargos públicos têm que ter número certo. Ela diz que os cargos públicos têm que ser remunerados pelos cofres o quê? Públicos. Aí o aluno diz: então tudo bem, professor. Como é que eu vou criar um cargo público? Um cargo público pode ser criado mediante decreto. E essa pergunta tem caído constantemente em provas de concurso. Os cargos públicos na esfera administrativa federal poderão ser criados por decreto do chefe do presidente da República. Certo ou errado? Errado. Cargo público não se cria via decreto. Cargo público é criado por ato normativo primário.
Cargo público é criado por lei e somente por lei. Então vejamos a assertiva de uma prova do CESP. Todo cargo público será criado por lei, certo ou errado? Certo, perfeita a assertiva. Melhora a pergunta agora. Se o cargo público é criado por lei, eu posso afirmar numa prova de concurso que todo cargo público vai ser extinto por lei. Aí quem fez o curso de Direito aprendeu lá na faculdade que o modo que cria é o modo que extingue. Se todo cargo público é criado por lei, por consequência, todo cargo público vai ser extinto por lei. Essa informação não condiz com a verdade. Eu posso dizer sim, todo cargo público vai ser criado por lei. Mas nem todo cargo público vai ser extinto por lei. Aí o aluno diz, professor, contraditório essas informações. Explique melhor. Em tese, para eu criar um cargo público, eu dependo de quê? De lei. Em tese, para eu extinguir um cargo público, eu dependo de lei. Porém, eu tenho uma exceção, onde a extinção do cargo público dar-se-á mediante decreto. Então, olha, eu tenho um caso onde o cargo público poderá ser extinto por decreto. Aí o aluno pergunta, quando é que essa assertiva vai ser possível? Se o cargo público estiver vago, ele poderá ser extinto por um decreto emanado do chefe do Executivo. Artigo 84 da Constituição Federal diz, olha só, artigo 84 da Constituição Federal diz, compete privativamente ao chefe do Executivo, ou compete privativamente ao presidente da República. Lá no inciso 6º ele diz, dispor mediante decreto. A linha B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. A Constituição Federal me diz no artigo 84, inciso 6º, a linha B, que o chefe do Executivo poderá extinguir um cargo público quando o quê? Vago. Gente, isto aí é uma exceção. A regra é extinguir os cargos públicos por lei. Então vejamos. Se cair na tua prova de concurso, todo cargo público será criado por lei, certo ou errado? Certo. Todo cargo público será extinto por lei, certo ou errado? Errado, porque os cargos públicos poderão ser extintos por um decreto do chefe do Executivo, se e somente se estiverem o quê? Vagos. Dentro da normalidade, eu acho para vocês, não é isso, gente? Mas aí o aluno diz, professor, se o elaborador da prova quiser confundir as informações, ele vai misturar na mesma questão cargo e função. Nós aprendemos que onde eu faço é o cargo público, não é isso? E o que eu faço é função o quê? Pública. Provas de concurso têm caído dois tipos de perguntas, de assertivas. A primeira delas, todo cargo público possui função pública. A segunda pergunta, toda função pública possui cargo público. Então, de novo, façamos um retrospecto. Vamos nos ater à primeira questão. Todo cargo público possui função pública. Se eu fizer uma análise profícua do artigo 3º, logo na primeira palavra, eu já começo a entender que o cargo público tem função pública, porque ele diz o seguinte, cargo público é o conjunto de atribuições. Então, a lei me disse que todo cargo público tem função o quê? Pública, porque cargo público é conjunto de atribuições. Mas eu fiz uma segunda pergunta que é constantemente cobrada em provas de concurso. Toda função pública tem cargo público? Vou melhorar. Eu vi numa pergunta do CESP a seguinte frase, onde ele englobava as duas premissas. Ele dizia, todo cargo público tem função pública, porém, nem toda função pública tem cargo público, certo ou errado? Certo. A assertiva está perfeita, condiz com a verdade. Aí você, aluno leigo na matéria de direito administrativo, vai me questionar o seguinte, professor,
quando é que uma função pública não terá cargo público? Imaginemos, lá no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 5º, ele vai